Olá, pessoal! Essa é a nossa revisão de português, certo? Para realização da nossa prova, que vai ser dia 29 de dezembro. Vocês terão 1 hora para responder essa prova, das 13h30 às 14h30, ok? Aí no quadro está o esquema que foi cobrado na prova de vocês, os assuntos, tá? O primeiro deles é poema e poesia. O poema é o gênero textual relacionado aos gêneros literários, que apresentam estrutura específica, versos, estrofes, rima, ritmo e o jogo de palavras. Já a poesia é o elemento associado a uma atitude criativa. É, portanto, maior que a estrutura de um gênero textual. Pode estar presente em diversas manifestações artísticas, como na pintura, na música e em uma escultura, em um texto em prosa ou em verso, entre outros. Em outras palavras, é a caracterização de um estado de espírito, de um sentimento que é provocado a partir do contato com algum objeto artístico, tá? Então aí, para ficar bem fixo na cabeça de vocês, o que é poema e o que é poesia. Lembrando que o poema é um gênero textual e a poesia é muito mais do que um gênero textual. Outro assunto que eu cobrei na prova de vocês foram as figuras semânticas. Estão aí 10 delas. A comparação é a figura de linguagem que se dá pela aproximação de dois elementos, por meio de uma característica semelhante entre eles. Esse efeito de sentido acontece sempre pela presença de termos comparativos, como, tal qual, tanto quanto. A outra figura de linguagem que está aí é a metáfora. É a figura de linguagem que determina uma transferência de significado de uma palavra ou expressão a outra. Isso acontece por uma comparação implícita, isto é, sem a presença de termos comparativos entre os dois elementos, por meio de uma relação de semelhança entre eles. A catacrese é a figura de linguagem que, por meio de um espírito vocabular, de um empréstimo vocabular, por associação ou por semelhança com seu significado, estabelece um novo sentido ao termo utilizado. A metonímia é a figura de linguagem que se configura pela substituição de uma palavra ou de uma expressão por outra, por haver entre elas uma relação de contiguidade, de proximidade ou semelhança de sentidos. A antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras que se opõem pelo sentido, com o objetivo de realçar a expressividade de cada uma. Já o paradoxo é a figura de linguagem que apresenta expressões contraditórias, que se excluem e que se negam reciprocamente, tá? A personificação ou a prosopopeia, creio eu que, tirando a comparação e a metáfora, essa é uma das figuras de linguagem que vocês têm mais conhecimento. É a figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Já a hipérbole é a figura de linguagem que se estabelece por meio de um exagero intencional, cujo objetivo é intensificar a expressividade daquilo que é declarado, a fim de impressionar o leitor ou o ouvinte da mensagem. O eufemismo é a figura de linguagem em que há a tentativa de suavizar uma informação por meio da substituição de palavras ou de expressões que consideráveis desagradáveis, por meio de outras mais polidas e delicadas. E por último, e não menos importante, a ironia, que é a figura de linguagem que consiste em expressar exatamente o oposto daquilo que se quer declarar. É uma forma de expressão que deixa transparecer a ideia de crítica, de censura ou até mesmo o intuito de ridicularizar alguma situação ou alguém. As reticências constituem a pontuação que mais evidencia um pensamento irônico ou sarcástico. E também na prova de vocês vai estar cobrado as 3 figuras fonéticas. São elas: onomatopeia, figura de linguagem responsável pela representação gráfica
de um som ou de um ruído. Trata-se da imitação do som natural das coisas. A aliteração é a figura de linguagem que consiste na repetição de sons consonantais, as consoantes, iguais ou semelhantes, a fim de imprimir ritmo à frase. Já a assonância é a figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos, com a intenção de provocar um efeito de estilo, tá? Lembrando a vocês que vocálicos são as vogais, tá? Então, estudem bastante, leiam, escutem a revisão, passem esse esquema para o caderno, tá? Que como aconteceu na primeira prova, tenho certeza que vocês vão tirar notas maravilhosas. Ok, pessoal? Estudem e boa prova!